Oi gente, tudo bom? Aqui é a Prof. Lilia, certo? E eu tô fazendo esse vídeo para falar para vocês que eu fiz uma pequena videoaula para esclarecer como deve ser feito certas atividades, trabalho avaliativo que eu mandei para vocês no cronograma de atividades e também incentivá-los a continuar estudando, não perderem o ritmo, certo? Utilizando todas as ferramentas que estão disponíveis ao seu favor para que você tenha, nesse período de quarentena, você ganhe conhecimento, não fique apenas ocioso em casa, certo? E vocês têm muito trabalho para fazer e façam, sejam responsáveis, apesar da pouca idade, mas já estão enfrentando uma situação complicada e é importante ter responsabilidade com os estudos de vocês, porque se Deus quiser, a nossa vida logo vai voltar ao normal e é importante que vocês não percam o ritmo, tá certo? Podem contar com o meu apoio, vou disponibilizar tudo o que é necessário para que os pais de vocês entrem em contato comigo, tá ok? E aproveitem o vídeo e qualquer coisa, é só procurar para tirar dúvida. Um abraço a todos e se mantenham focados, certo? Porque o futuro de vocês é a educação. Boa noite, queridos alunos do ensino médio. Um abraço a todos, espero que vocês estejam bem, espero também que estejam estudando. Sei que está sendo um período difícil, de readaptação também, Mas é importante manter o foco, manter o ritmo e utilizar tudo que está, nas mãos de vocês, todas as ferramentas que estão ao alcance de vocês para manterem os estudos em dia, tá certo? Então aqui eu fiz uma pequena videoaula mesmo, só para tratar o que está sendo abordado no trabalho avaliativo de vocês, que são esses capítulos: cinemática vetorial, lançamento oblíquo, movimento circular e leis de Newton, certo? Então é muito importante vocês acompanharem tudo que está sendo cobrado, no livro. Tudo já foi abordado, no caso em sala de aula. Então é importante que vocês apenas busquem mais conhecimento para poder absorver melhor o conteúdo e fazer um trabalho bom, tirar uma nota boa também, ok? É bastante conteúdo, então não tem como abordar tudo detalhadamente aqui nessa videoaula, então eu vou dar uma forma bem resumida mesmo. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, utilizem as ferramentas que eu passei por meio do cronograma de atividades e no fim desse vídeo aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ok, então, o primeiro capítulo, que é o capítulo 4, ele fala sobre cinemática vetorial, certo? Através da composição dos movimentos, e que ele aborda 3 grandezas físicas vetoriais, que é o deslocamento, a velocidade e a aceleração, certo? É muito importante lembrar que nós temos 2 características, 2 tipos de grandezas físicas, que é a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é uma grandeza que, além de apresentar um valor numérico, ela precisa de uma unidade de medida que caracteriza essa grandeza, ok? Já a grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade de medida, ela também precisa de uma orientação. E essa orientação é feita por meio dos vetores, através do módulo, da direção e do sentido. De modo que o deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas físicas grandezas físicas vetoriais, certo? E elas são abordadas nesse capítulo vetorialmente de uma forma simplificada, mas para deixar claro que cada uma delas pode ser expressa da forma escalar, claro, como eu já mostrei para vocês, mas que todas elas, a natureza delas é de uma grandeza vetorial, certo? Todas elas têm orientação. No capítulo 5 é abordado o lançamento oblíquo e lançamento horizontal. O lançamento oblíquo, que é algo que deixava vocês bem confusos e em dúvida, é um lançamento que é composto por 2 movimentos, o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. O movimento retilíneo uniforme ocorre no eixo X, enquanto o movimento uniformemente variado ocorre no eixo Y. A velocidade inicial do movimento, aqui representada pela seta azul, certo? É composta por 2 velocidades, a velocidade inicial no eixo X e a velocidade inicial no eixo Y. A velocidade inicial no eixo X permanece a mesma ao longo de toda a trajetória, como mostra a figura, é a mesma. A velocidade no eixo X não muda justamente porque o movimento realizado nesse eixo é o movimento retilíneo uniforme. Já no eixo Y, representado pela seta vermelha,
como vocês estão vendo, nós temos a velocidade inicial no eixo Y, porém quando ela já passa a ocupar essa posição, a velocidade no eixo Y já não é mais a mesma, ela passa a outra velocidade. Nessa outra posição também mudou a velocidade no eixo Y, ou seja, a velocidade no eixo Y, ao longo de todo o movimento, ela está variando. Quando chega nessa posição aqui de altura máxima, que nós chamamos, a velocidade no eixo Y é igual a zero. E nós temos aqui nesse ponto a velocidade mínima do movimento, ou seja, temos apenas velocidade no eixo X, enquanto a velocidade no eixo Y é igual a zero. Em seguida, o objeto vai começar o quê? A descer. E nesse momento, a velocidade no eixo Y, né, volta de zero, ela começa a aumentar devido à aceleração da gravidade. E a seta que estava para cima, obviamente, começa a apontar para baixo, pois o objeto está descendo, ok? Mas ao longo de todo esse movimento, é sempre importante frisar que a velocidade no eixo X permanece a mesma, ela é constante, certo? Também é importante lembrar que no lançamento oblíquo, o maior, no caso o alcance, né, é associado a essa distância do ponto inicial no eixo X ao ponto final no eixo X, ok? E o maior alcance que um objeto pode ter em lançamento oblíquo é exatamente quando o ângulo, né, que ele faz com a horizontal é correspondente a 45 graus, ok, gente? As fórmulas estão todas no livro, no caderno de vocês, tudo isso eu já passei, então achei que não havia necessidade de serem colocadas aqui. Certo, é o lançamento horizontal, certo? O lançamento horizontal, diferentemente do lançamento oblíquo, ele não possui velocidade inicial no eixo Y, no eixo vertical. Ele possui apenas velocidade inicial, certo? E ela está associada ao eixo X. À medida que o objeto vai caindo, é que começa a surgir, obviamente, a velocidade no eixo Y. Outra coisa que diferencia o lançamento oblíquo do horizontal é o valor da aceleração da gravidade por conta da orientação do movimento, certo? Então, no lançamento oblíquo, o valor é negativo, né? Na frente da gravidade tem um sinal negativo, e no lançamento horizontal, o sinal é positivo. Essa distância aqui é a distância, certo? Associada a esse alcance também da posição, certo? Em que o objeto saiu, fazendo a projeção dela no eixo X, em relação ao ponto que ele chega também no eixo X. E, obviamente, a altura máxima dele, né, está associada exatamente ao ponto de partida, ao ponto que ele saiu. No capítulo 5 foi abordado o movimento circular. O movimento circular, como sabemos, né, ele tem uma composição que está associada à aceleração. Temos a aceleração centrípeta, a aceleração radial e a aceleração tangencial. A aceleração radial ela é composta exatamente pela aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Quando ocorre variação dessa aceleração tangencial, nós temos um movimento circular uniformemente variado. Quando ela é constante, como nessa figura, temos o mesmo vetor, ó. Ele tem o mesmo módulo em todas as posições. O que está variando aqui? Apenas a direção e o sentido. Aqui, por exemplo, o vetor está apontando para cima, certo? No eixo vertical. Já aqui ele está apontando para a esquerda no eixo horizontal. Aqui ele está apontando para baixo no eixo vertical e aqui ele está apontando para a direita no eixo horizontal. Mas o módulo dele, ou seja, o tamanho do vetor, o valor numérico dele é o mesmo, porque aqui eu tenho um movimento uniforme, né? Uniforme circular. Quando essa aceleração tangencial varia, aí eu tenho um movimento circular uniformemente variado. E por fim, nós temos as leis de Newton, que foram trabalhadas no capítulo 7. Bastante conteúdo, né, nós temos, na verdade, onde foi abordado todos os princípios fundamentais da dinâmica. Como eu falei, até no movimento circular, tudo é cinemática. A cinemática, ela estuda os movimentos, mas não se preocupa com o que causou esses movimentos. A partir da dinâmica, ok? É levado em consideração as causas desse movimento, a massa do objeto, certo? Tudo isso é levado em consideração. Então, a principal fórmula da parte de dinâmica é exatamente força igual a massa vezes aceleração, que faz parte da segunda lei de Newton. Trabalhamos as 3 leis de Newton, certo? A lei da inércia, a força igual a massa vezes aceleração e a lei da ação e reação, ok?
A fórmula é composta pela força igual a massa vezes aceleração, onde força é dada em newtons, a unidade, né, de medida, newton maiúsculo, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Foi isso que foi avaliado por Newton, que a força resultante sobre um corpo é proporcional ao produto da sua massa por sua aceleração, certo? Lembrando que a aceleração nada mais é que a variação da velocidade, né, num determinado intervalo de tempo. Vimos que tem vários tipos de força. Força de contato, que é a força de tração normal, e a força elástica, certo? A força de tração que está associada a um fio, a força normal que está associada a um objeto quando este está em cima de uma superfície. A força normal só existe quando o objeto está sobre uma superfície, e a força elástica, isto é, né, quando o objeto está, no caso, associado a uma mola elástica. Certo? Tem umas forças também que não precisam ser de contato, são forças de distância, forças de interação, forças de campo, que é a força peso, força elétrica e a força magnética. Todas são campos, tem o campo gravitacional, o campo elétrico e também o campo magnético, certo? O peso, que é a força peso como chamada, é uma força de atração gravitacional, certo? Sentida por nós justamente por conta da ação do campo gravitacional. O peso é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, a massa do corpo vezes a gravidade, que nós utilizamos igual a 10. Coloquei aqui 9,8, que normalmente é o que é utilizado na maioria das universidades, enfim, né, das academias. No entanto, no ensino médio, né, é trabalhado com ela igual a 10, ok? Aqui um exemplo, né, sobre a força normal, que é uma força de contato quando o objeto está sobre uma superfície. A força de tração, né, quando o objeto está associado, né, ligado a um fio, e também temos a força elástica quando o objeto está ligado a uma mola, certo? Lembra que nenhum dos exercícios era parecido com o outro, justamente porque temos muita aplicação das leis de Newton na mecânica clássica, então é importante vocês estudarem os exemplos, né, e as aplicações, tá certo? Na lista que eu passei para vocês, no trabalho avaliativo, tem cobrei bastante exercícios, né, que envolvem essa aplicação das leis de Newton por meio das fórmulas que já vimos na sala de aula. Mas como eu sempre disse para vocês, a fórmula principal é essa, força igual a massa vezes aceleração. Mas é sempre importante você avaliar o problema que está sendo, né, proposto a vocês, verificar todas as forças que estão agindo, desenhar e só depois começar a fazer as equações de movimento, certo? Primeiro fazer o diagrama de forças e depois as equações de movimento, certo? E por fim eu coloquei para vocês o cronograma de atividades, certo? O cronograma de atividades de vocês, ele é composto, certo, pelas atividades a serem realizadas, atividades extras, os exercícios e os critérios avaliados, ok? É importante frisar que eu esqueci, na verdade, de colocar no cronograma de vocês que vocês precisam fazer os exercícios, né, do livro Enem por habilidades. Eu não coloquei, mas vocês sabem que é importante fazer os exercícios. Então, busquem a parte de física e tentem fazer as questões que estão associadas a tudo que foi abordado até agora, ok? As atividades a serem realizadas, exatamente o trabalho avaliativo, que vale 7,5, ok? É composto por 6 pontos referentes às questões e mais 1,5 dos critérios avaliados. Pontualidade, vocês têm que entregar o trabalho no dia certo. Organização, caligrafia, façam um trabalho legível, claro. Coerência e clareza, certo? É importante lembrar que tem questões que são de marcar, mas necessitam de cálculo, ou seja, para você ter a questão, ter o valor da questão completa, se a questão vale 1, para você ganhar 1, não basta marcar a resposta certa, tem que mostrar como resolve, ou seja, a resolução de todo o problema, certo? Então, façam isso de uma forma coerente, não façam pela metade, não pulem etapas da resolução do problema, façam tudo, né, para tirar uma boa nota nesse trabalho, afinal vocês têm ferramentas para isso. Utilizem a plataforma SAIS, assistam os vídeos referentes aos capítulos 4, 5, 6 e 7, ok? E outra coisa que eu pedi é que vocês façam cadastro no portal Estude
Ele está disponível agora para vocês gratuitamente. Todos os conteúdos estão livres devido ao período que estamos vivenciando. E eu quero que vocês façam o cadastro e assistam as seguintes aulas que estão sendo cobradas aí no cronograma de atividades de vocês. Como também façam os exercícios que estão lá no estúdio e também na plataforma SAIS, tem exercícios online e eu quero que vocês façam. Como também os exercícios que não foram feitos na sala de aula do livro e também o do Enem por habilidades, ok? Logo, logo nós vamos ter contato de novo, seja pessoalmente ou por videoaula, para darmos continuidade, né, a todo o nosso conteúdo. Espero que vocês estudem, mantenham um ritmo, certo? E busquem, né, conhecimento, busquem ferramentas que engrandeçam, que os ajudem a absorver mais conhecimento. Aproveitem esse tempo para ganhar mais conhecimento, certo? Um abraço a todos e que vocês tenham uma boa quarentena.